dia a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui para mais um dia de estudo e reflexão sobre o livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E esta manhã eu os convido a iniciarmos o estudo do capítulo 10, que traz uma mensagem bastante oportuna sobre o desânimo. E a mensagem, ela se inicia da seguinte forma: tóxico e mobilizador. O desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem e submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar, que se agrava, qual invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. O desânimo é um inimigo covarde que ceifa mais vidas do que o câncer, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano. Quando sentires a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a peleja, ou a postergues, ou a desconsideres. Tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes, se te apresenta na condição de mágoa defluente de qualquer incompreensão sofrida, e, noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças, que deves superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. A marcha do tempo é inexorável. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que a peso de sacrifícios. Quando transpuseres a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver preservado, descobrindo-te rico de paz, em face dos tesouros do amor e realização que adquiriste. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. Tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores, na harmonia e na glória do bem. Então, meus irmãos, como eu disse no início, essa reflexão da veneranda Joana de Ângeles é muito oportuna para o momento atual, porque muitas vezes, diante das situações que estamos vivenciando, temos nos sentido bastante desanimados. E tem sido cada vez mais frequente encontrarmos companheiros que nos relatam isso, né? Estarem apresentando uma espécie de desânimo, descrença. E aí eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo no dia de ontem. Ontem eu havia saído, né, do Pilates e peguei um Uber até a minha casa. E durante o trajeto, o motorista, né, num primeiro momento, já quando eu entrei no carro, que ele conseguiu configurar o aplicativo e que ele viu, né, para onde eu estava indo, ele percebeu que era um trajeto relativamente curto e ele acabou esboçando uma reação que eu falei assim: tá tudo bem, senhor? E aí ele falou assim: olha, eu gostaria de compartilhar algo com você. Eu não é nada contigo, mas assim, hoje de manhã eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã e eu estou aqui, já são 9 horas, e eu só fiz 3 corridas, e 3 corridas muito curtas. Eu estou trabalhando a semana inteira e eu não tenho conseguido quase nada. Mal tenho conseguido pagar meu aluguel.
E ele disse para mim assim: eu já não sei mais o que é pior, se é morrer desse vírus ou é morrer de fome. E naquele momento, me veio assim, sabe, muito de uma forma triste. E eu fiquei pensando em como eu poderia auxiliar aquele senhor. Porque eu não poderia chegar para ele e dar o dinheiro do aluguel e resolver os problemas dele. Mas eu também não poderia entrar nas ondas, né, da revolta e tudo, porque isso deixaria ainda mais triste. Então, o que eu fiz foi escutar, né, que eu senti que ele precisava falar. E quando estávamos aproximando ao término da corrida, em que eu tive a oportunidade, né, de falar após ouvi-lo, eu procurei incentivá-lo, procurei oferecer a ele uma palavra, né, que fortalecesse talvez a sua confiança diante do momento presente. Então eu disse a ele: Senhor, tenha confiança, os dias difíceis passarão. Precisamos estar unidos, fazendo a nossa parte, trabalhando com os cuidados necessários, mas tudo isso vai passar, acredite. Aí ele falou assim: obrigada. Eu falei assim: desejo que o senhor encontre hoje outras corridas, que sejam corridas, né, até mais longas, que o senhor consiga, né, bem mais que o dinheiro do seu aluguel. E eu percebi que ele já, aquilo não resolveu de modo algum o problema dele, né? E nem tampouco quando eu desci eu consegui resolver nada, mas de certo modo ele precisava ser ouvido naquele momento, e quando eu desci ele me agradeceu. Então, ele falou: obrigada, desculpe qualquer coisa, mas eu precisava mesmo desabafar com alguém no dia de hoje. Eu falei que eu agradecia, né, pela confiança, por ele ter feito isso comigo, e vim caminhando. E aí, quando eu já estava, né, me refazendo, né, naquelas reflexões ainda, refletindo sobre as dificuldades pelas quais as pessoas têm passado e que muitas vezes nós não sabemos, né, nem como ajudá-las, recebo a ligação de um ente querido que havia falecido, né, que havia desencarnado. E que, por mais que nós saibamos, né, que é só um desenlace, né, que é uma passagem para um outro plano, nós sempre ficamos sentidos, né? O sofrimento ele acontece porque nós não estamos nunca preparados para isso, né? Nós humanos ainda somos muito apegados, né? Nós queremos todos próximos, saudáveis, perto de nós. E aquilo ali foi me dando um desânimo, um desânimo. E aí sentei e comecei a refletir, né? E durante a reflexão, eu comecei a pensar: se eu ficar desanimada, se eu optar por escolher um caminho, né, que seja esse caminho de ficar só refletindo e vendo o lado negativo das coisas, de que isso vai valer? O que isso vai contribuir para mudar o cenário atual? E eu falei: não, não vai mudar nada. Então, o que eu preciso fazer? Fazer tudo o possível que estiver ao meu alcance. Eu não posso mudar a crise financeira, eu não posso mudar a dor que as pessoas estão sentindo, e nem tampouco, né, eu tenho a solução da cura do Covid hoje. Mas eu sei, por exemplo, que medidas, né, de controle, de higiene, o uso de máscara, né, o uso do álcool em gel, o distanciamento social, são atitudes importantes. Então, eu vou fazer a minha parte. Eu só vou sair quando for extremamente necessário, eu vou usar a máscara, eu vou usar o álcool em gel, né? Outra coisa, eu sei que as pessoas estão passando por momentos muito dolorosos e momentos aos quais muitas vezes eu não tenho dimensão, porque não vivencio a mesma dor no mesmo nível que eles. Então, se alguém está passando por algum sofrimento, que eu seja capaz de oferecer meus ouvidos para escutá-los, que nesse momento, né, de minha boca, de meus lábios, saiam somente palavras que possam motivar outras pessoas a terem coragem e fortaleza de ânimo diante de tantas perdas que estamos vivenciando. E comecei a imaginar isso, né? O como eu poderia ajudar as pessoas. E se eu estiver desanimada, se eu estiver sem energia, como eu vou fazer isso?
né? E tem muita gente que fica desanimado porque diz assim, ah, está faltando humanidade no mundo, né? Porque o mundo é ruim, o mundo é mau. Mas a gente já parou para pensar que, na verdade, tem muita coisa boa acontecendo? Muita coisa boa mesmo. Ocorre que a gente fica com essa falsa impressão de que o mundo é ruim, porque a gente fica muito preso só às coisas no noticiário. Então, a verdade é que depois que a gente passou a ter esse monte de canal de televisão, TV a cabo, né, com canais jornalísticos 24 horas por dia, né, a imprensa ela precisa de material que possa ser divulgado. E muitas vezes o que a gente tem são agências, né, que vendem essas matérias para essa imprensa, para esse jornalismo que precisa divulgar essa informação. E as agências são as mesmas. Então, o que acontece muitas vezes é que você não tem matéria de impacto suficiente para 24 horas de telejornal. Mas você tem aquelas notícias que causam um certo impacto em que elas vão sendo ali massificadas e vão sendo divulgadas em vários veículos de imprensa diferentes durante todo o dia. E aí, muitas vezes, quando acontece uma situação negativa, aquilo vai sendo divulgado de forma massiva. E aí, chega no final do dia, você já está assim, sabe, totalmente desequilibrado, vibrando naquela faixa da negatividade, pensando tudo, achando que o mundo é mau. Mas a gente esquece que nesse minuto, enquanto a gente está aqui conversando, tem centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? Muito mais pessoas aí fazendo bem. Tem filhos que se desvelam no cuidado com seus pais, que estão em hospitais, ou mesmo pais idosos que precisam de uma atenção especial e que a família muitas vezes se reveza para dar atenção a esses pais. Muitos pais que estão em hospitais ou em casa cuidando de seus filhos, né? Dando de si, dando amor, dando educação. Muitos que têm filhos em situações hoje, né, de adoecimento estão lá. Muitos profissionais de saúde que estão deixando suas famílias em casa para atuarem com profissionalismo e também muito amor a essa causa de cuidar daqueles pacientes que se encontram internados. Muitas pessoas que dedicam seu tempo a ir para hospitais, para asilos, né? Para tocar música, para levar mensagens de incentivo, para falar de coisas boas. Muitas pessoas que saem para oferecer comida àqueles que não têm, quer nas ruas, quer em ONGs, trabalhos sociais. Muitas pessoas fazendo campanha por tantas outras e que a gente nem fica sabendo. Então, o bem, ele existe. O bem está acontecendo. O mundo é bom. O mal é só ausência de luz. E a gente precisa fazer o bem, divulgar o bem, para que essa luz ela se irradie de tal forma que ela encubra todo o mal que existe na Terra ainda. Isso parece uma utopia, né? Parece uma coisa fora de sentido para o momento atual que a gente está vivendo, onde tem tanta coisa difícil acontecendo. Mas é possível. E depende do esforço de cada um de nós, que já entendeu que esse universo é a nossa morada, que cada um de nós é parte desse todo e que somos todos responsáveis pela manutenção do equilíbrio no nosso planeta, por nossas atitudes mínimas que sejam e nossas ações bem benéficas de cada dia. Então, não desanimemos. Acreditem, tenham coragem e tenham fé. E lembrem-se sempre, tudo passa. E isso também vai passar. Muita paz e eu espero vocês aqui amanhã. Tenham um bom dia e busquem oportunidades de fazer o bem. Ainda que seja um bem pequenininho, mas a gente vai fazer um bem. E esse monte de gente fazendo bem pequenininho vai resultar num bem grandão. Vocês vão ver. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.